Ô, gente, agora nós vamos falar sobre simplificação de fração. Antes de entender sobre simplificação de fração, a gente tem que entender o que são frações equivalentes. Então, imagina que eu pego um bolo e parto ao meio. Desse bolo partido ao meio, eu pego um pedaço. Se eu pego um bolo, parto em 4 pedaços, e desses 4 pedaços eu pego 2, vocês concordam que 1 sobre 2, um pedaço de 2 e 2 pedaços de 4 significa que é a mesma coisa? 1 sobre 2 e 2 sobre 4 não é a mesma coisa? Então, a gente fala que essas frações são equivalentes. Por quê? Porque elas representam a mesma quantidade do bolo, tá bom? Então, a simplificação de fração consiste em pegar uma fração e, melhorando ela, escrever ela no modo mais simples possível. Então, como é que a gente faz a simplificação de fração? Então, vou colocar aqui, ó, sei lá, inventando, 24 e vou colocar aqui 18. Eu quero chegar numa fração que aqui embaixo seja o menor número e aqui o menor número, de modo que essas frações sejam equivalentes, respeitando essa ideia de equivalência aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir em cima e dividir embaixo pelo mesmo número. Então, você pode usar, por exemplo, vou dividir aqui por 2 e aqui por 2. Ah, mas se eu tiver um número maior, eu consigo melhorar isso. Então, ao invés de dividir aqui por 2 e aqui por 2, eu vou dividir aqui por 3 e aqui por 3. Uai, mas se eu consigo dividir por 2 e por 3, eu consigo dividir por quanto? Por 6. Então, aqui eu vou dividir por 6 e dividir por 6. Quando eu divido aqui por 6, dá 3. Quando eu divido aqui por 6, dá 4. Então, a simplificação dessa fração é isso aqui. E o que a gente fez? A gente dividiu em cima e embaixo pelo mesmo número. Ô Lília, eu entendi o que você fez, mas eu não percebi que esse número e esse número eram divisíveis por 6. Então, vamos fazer de outro jeito, ó. 18 sobre 24. Você percebeu que é divisível por 2. Aí você vai lá e divide em cima e embaixo por 2. Quando dividiu por 2, aqui deu 9, aqui deu 12. Aí você olhou de novo e percebeu que é por 3. Então, divide aqui por 3, divide aqui por 3. Aqui dá 3, aqui dá 4. Então, aqui você gastou um pouquinho mais, tá vendo? Um pouquinho mais de tempo. Mas dá certinho. Faz do jeito que você achar que é mais fácil para simplificar. Beleza? Então, a ideia é dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, de modo que no final a gente chegue numa fração irredutível. Uma fração que ela está escrita no modo mais simples possível. Ok? Então, vou tirar uma foto aqui para mandar no grupo para vocês. E vou fazer mais uns exemplos aqui de simplificação para a gente fechar isso. Ó. E, ó, gente, se não sabe a tabuada direitinho, a simplificação é mais difícil, tá? Então, tem que saber multiplicar direitinho, tem que saber os múltiplos. Vocês lembram que a gente já viu critérios de divisibilidade? Isso é importante para andar na simplificação mais rápido. É aquela história do tijolinho por tijolinho. Na matemática, se não sabe a anterior, acaba prejudicando um pouquinho a da frente. Então, deixa eu fazer mais uma. Então, vamos lá. Vou dividir. Então, você olha em cima e embaixo. Posso dividir. Então, vamos fazer bem pausado, do jeito que vocês conseguem. Eu vou dividir aqui por 2 e dividir aqui por 2. Aí aqui deu 3, aqui deu 9.
Aí eu percebi que esse é múltiplo de 3 e esse é múltiplo de 3. Então, dividir por 3, dividir por 3. Então, aqui dá 1/3. Ô, Lília, e se eu tivesse percebido que 6 e 18 são múltiplos? Você ia dividir por 6 aqui e dividir por 6 aqui. Aí, aqui, quando eu dividir isso por 6 dá 1, quando eu dividir isso por 6 dá 3. As duas maneiras estão corretas e você escolhe como você vai fazer. O mais importante é acertar. Aqui, ó, 8 e 12. Então, vou tentar dividir por 4. Dividir por 4, dividir por 4. Ô, Lília, eu não percebi que é por 4. Eu percebi que era por 2. Não tem problema, você vai fazer 2 etapas. Mas não tem problema que o resultado não muda. Quando eu dividir aqui por 8, dá 2. Quando eu dividir aqui por 4, dá 3. Pronto. Agora, 12 e 40. Fiquei em dúvida. Vou dividir por 2 primeiro, porque eu não pensei em nada. Quando eu dividir por 2, aqui dá 6. Quando eu dividir por 2, dá 20. Ó, eu vi que os dois números são pares. Então, ainda dá para dividir por 2 e ainda dá para dividir por 2. Então, é 3 e 10. Como 10 não é múltiplo de 3, não dá para dividir mais. Então, essas frações já estão simplificadas. Se você tivesse percebido nessa etapa aqui que é divisível por 4, poderia dividir por 4 de uma vez. Ok?